Glórias e glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo de Deus. Oh, como é bom estar na casa do Pai. Amém? Glórias e glórias e glórias. Em nome de Jesus. A paz, irmãos. O Pai começou forte. Amém? Glória. Então, meus irmãos, a paz. Vamos então para a nossa palavra, que nós hoje temos uma primeira oração, que é a oração das primícias do mês de março, como é a nossa tradição, né, irmã Maria? Primeiro domingo do mês, a gente entrega o mês nas mãos de Deus. Segundo, Santa Ceia. Terceiro, prestação de contas. Quarto, ou último, né? Às vezes tem 5, né? O último é aniversário. Então hoje nós vamos entregar. Mas eu quero aqui trazer uma outra oração. Época de carnaval, meu irmão, sim, não tem a menor dúvida, meu irmão, não pode ter dúvida nisso não. O próprio nome já deixa claro, carnaval, e de carne. Então é a festa da carne. Carne é exatamente aquilo que a gente combate. Amém? Coloca no teu coração, você não sabe isso, aprende hoje. Você tem 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Então nesse momento os 3 se alinham para tentar deturpar, para tentar desviar ou para aprofundar a nação. É a festa contrária ao reino de Deus. É a celebração contrária, é a celebração do inferno. E olha que eu vi na internet, irmãos, pastor dando bênção para carnaval. Misericórdia. Assim, é bom que o evangelho tenha se popularizado tanto. Isso é lindo, isso é magnífico, isso é assim, nossa, 99% de vantagem. Mas é verdade também que às vezes isso vulgariza. Então tem aí gente que acha que pode qualquer coisa, pode santificar o que é infernal. Não pode. Nós não temos inimigos de carne e sangue, amém? Nosso inimigo é claro, é um só, o diabo. Então a festa dele, a gente não se mistura. Primeiro, a gente não vai. Segundo, a gente combate. Mas combate indo lá, denunciando. Não, meu irmão, não, porque não é contra a carne nem sangue, amém? É na oração. Você não aponta para ninguém, seu perdido está indo no caminho. Não, senão você está brigando com a pessoa. Pessoas têm que ter misericórdia. Não é lá, não aponta lá não. É aqui, ó, orando forte, amém? É a mão no teu coração. É ali que o Espírito Santo está. Se tiver oportunidade, se alguém te falar sim ou não, aí você fala. Deve ou não deve, irmão, ir no carnaval? Aí você fala. Não deve não. Deve, não deve. E aí não tenta fazer cerimônia, não seja diplomata, amém? Vai para cima. Te deu liberdade? Fala e prega tudo. Explica direitinho. Começa assim. Bota no teu coração. Você tem 3 inimigos, meu irmão: o diabo, a carne e o mundo. Nesse momento os 3 estão alinhados para te destruir. Então não vai não. Começa do perigo de você até o lugar. Já viu como é que o trânsito fica perigoso? Já viu como é que a violência sobressai? Já viu como a sensualidade, ela, sabe, domina? Cara, só coisa ruim. Só coisa que perverte. Não tem nada de santo ali. Mas a escola de samba está agora com um enredo sobre... Não esquece, né? Por favor, tá? Então nós vamos fazer uma segunda oração. E eu não tinha combinado nada com a equipe, vou dar um problemão agora para a equipe. É o seguinte: vamos juntar e contar quantas pessoas tem, vamos juntar copinho. Pode ser aquele copo que está ali, vamos encher de água, colocar naquela mesa aqui. Traz essa mesa aqui, não está nada combinado não, porque o Espírito Santo deu isso de manhã. Traz para cá, bota a água, coloca aqui, nós vamos consagrar e tomar uma água, amém? Uma água consagrada, que é para nos dar aquela... Vai ser um remédio espiritual para, primeiro, tirar toda a inclinação de querer ceder à tentação. Segundo, para nos capacitar para fazer a obra de Deus no combate espiritual que nós vamos travar agora nesses próximos dias, amém? E no final eu vou fazer um propósito para terça-feira, que vocês sabem que terça é o dia do carnaval, né? Vocês sabem disso, o resto tudo é emenda, né? Então terça-feira que é o dia mesmo que a porta do inferno aí ela é, sabe, aberta total. É quando o diabo está ali catando tudo que ele pode para levar para ele, amém? Então aqui a terça-feira nós vamos entrar em luta. Desculpa aí ter demorado com essa introdução, mas é necessário. Vamos então para a boa e santa palavra, em nome de Jesus. Só pegar os copos, não precisa encher tudo, não bota uns 2 dedinhos de
prestigiar cada um, coloca aqui que nós vamos fazer a oração e tome. Se tiver aqueles copinhos de Santa Ceia, pode ser, tá? Melhor ainda. Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Lucas capítulo 7, verso 11. Pastor, o senhor não vai passar na TV esse culto de hoje, não? Não. Senão a gente perde o hábito de manusear a Bíblia. 7, 11. Nós vamos falar de uma história, possivelmente você já conhece. Talvez até a abordagem que o Espírito está trazendo aqui hoje, você já conhece, mas Deus tem um propósito nessa palavra. Lucas capítulo 7, verso 11. Nós vamos ler o 11, depois o 12, 1. Amém? Estão comigo, em nome de Jesus? Lucas 7, 11. Amém? Tá bom. E aconteceu pouco depois, ele quem? Jesus, tá? A cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então vamos lá, meus irmãos. Qual é o contexto? Jesus está pregando na região da Galileia. Pastor, o que é a Galileia? Galileia é a região mais ao norte do antigo Israel. O que eu digo antigo? Não é Israel de hoje, antigamente, né? Então você tinha Judá, agora a Judéia no sul, no meio tinha Samaria e no norte tinha Galileia. Ah, pastor, é lá na Palestina. Meu irmão, Palestina, a palavra Palestina só vai aparecer depois da Bíblia. Amém? Foi inclusive uma provocação dos romanos. Como nós sabemos, um dos juízos de Deus pela crucificação de Jesus foi a destruição de Jerusalém. Vocês sabem disso. Aconteceu no ano 70, sob o comando do general Tito, que inclusive depois virou imperador romano. Ele destruiu a cidade e deixou só um dos muros, que é para que o povo nunca se esquecesse do que os romanos tinham feito. E é esse muro que hoje os judeus chamam de Muro das Lamentações. É o lugar mais sagrado da região judaica. Amém? Ah, é do cristianismo também? Não tem nada a ver com o cristianismo, amém? Porque não é o templo de Jesus, não tem nada a ver com o templo de pedra. O templo de Jesus é você, onde o Espírito Santo habita, amém? Ah, pastor, tem pecado lá? Claro que não, vai lá, toca, ora, faz o que você quiser, amém? Não tem problema nenhum, em nome de Jesus, só não transforma-se em religiosidade, senão tem gente que acompanha, não sei se vocês sabem, é até bacana vocês verem na internet. Tem um canal que ele filma não, filma, né? Filma o Muro das Lamentações 24 horas por dia. Qualquer momento do dia você entra no canal, você está vendo o Muro das Lamentações naquele momento. Por quê? Porque os judeus no mundo inteiro oram olhando para o muro, amém? Então é bacana você olhar como é que é e tal. Agora, agora eu vou fazer oração da meia-noite olhando para o muro. Não, por favor, isso tem nada a ver com o cristianismo, amém? Amém? Tá claro? Só estou aqui trazendo mais um conhecimento da nossa fé. Então, Tito destruiu tudo, deixou só aquele muro. E para provocar os judeus, colocou o nome daquela terra, o nome dos inimigos dos judeus. Quais eram os inimigos mais conhecidos, tradicionais dos judeus? Os filisteus. Filisteus, inimigos dos judeus. A gente já ouviu falar muitas vezes de filisteu. Por exemplo, Golias, que lutou contra Davi, era um filisteu. Amém? Meu irmão, minha irmã, como é que escreve filisteu em latim? O F é escrito com PH. Aliás, antigamente a gente até viu umas coisas, fone de telefone era PH, P-H-O-N-E, fone, né? Não, é fone, PH, tinha um fonema, né? De F, no latim. Filístia, então tem lá o P, que é Filístia, amém? E aí foi passando o tempo, Filístia virou Palestina. Entendeu? Então, com o tempo de usar aquela palavra que os romanos denominaram a região em provocação aos judeus, acabou designando a região como Palestina. Entendeu? É porque aquele P do Palestina era P que funcionava como F. Filístia, depois Filístia, Palestina.
né? A língua evolui, né? Vai mudando aos pouquinhos, daqui a pouco virou essa palavra. Então hoje em dia se fala da Palestina, que Jesus morava, né, na Palestina. Isso aí é um anacronismo. Você está imputando a Jesus algo que Jesus não é da época de Jesus, é posterior, entendeu? Estou falando isso que está na mídia o tempo todo, né? Briga dos palestinos contra os judeus, porque a região da Palestina era dos palestinos. Não tem nada a ver com isso, não. Os judeus estavam antes. Amém? Muito bem. Por que eu falei isso? Porque no norte é a região da Galileia. Amém? E na Galileia, Jesus, ele, durante boa parte da sua pregação, do seu ministério, né, ele ficou andando por aquelas cidades. Então, Nazaré, por exemplo, né, ele esteve ali perto, em Cafarnaum, onde ele morou, onde é a cidade de Pedro. E ali pertinho estava também Betsaida, né, Betânia. E ali pertinho também estava uma outra cidade chamada Naim. Eu ficava mais ou menos sei lá, uns 10, 15 quilômetros de Nazaré, que era a cidade da mãe de Jesus. Então, quando Jesus estava pregando por ali, ele estava fazendo muitos discípulos, né? Ele já tinha recrutado os apóstolos, e cada dia somava mais gente, né, seguindo ele andando, e as pessoas iam se agrupando, e aí virou uma grande multidão. Então vamos ler de novo o versículo 7:11. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Amém? Muitos dos seus discípulos, ou seja, estavam todos lá, mas a maior parte. E além dos discípulos estava grande multidão. Amém? Então imagine Jesus andando na frente com um monte de gente atrás dele. É essa cena que você deve ter na mente quando focarmos essa cena que a Bíblia está descrevendo. Amém? 12. E quando chegou perto da porta da cidade, pausa, meu irmão, minha irmã, as cidades naquela época, elas tinham muralhas. As cidades eram, na verdade, fortalezas, fortificações. Quando eu preguei aqui sobre a história de Abraão, nós falamos sobre o papel da porta na cidade. Era ali que funcionava uma espécie de tribunal, ou lugar onde as pessoas faziam seus negócios. Por quê? Porque havia um grande fluxo de pessoas entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Então, por exemplo, eu vou comprar uma terra do irmão Eugênio. Então, na época não tinha cartório. Então eu ia lá para a porta e fazia um negócio com o irmão Eugênio na porta. Por quê? Porque aí todo mundo via eu fazendo um negócio com ele. Amanhã nenhum dos dois podia pleitear o direito que não fosse combinado. Amém? O senhor quer quanto? Quero 12 quilos de prata. Toma 12 quilos de prata. Confere aí, conferiu, beleza. Agora eu estou com a tua terra. Todo mundo está passando, está vendo. Amém? Por isso que acontecia na porta. Então, a porta era um lugar, digamos assim, dos grandes encontros sociais. Amém? Então Jesus atravessa essa porta. Vamos lá. E quando chegou perto da porta da cidade, ele ainda não tinha atravessado, perdão, estava perto da porta. Eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Olha para cá, meu irmão, a palavra não diz com clareza, mas eu entendo que o que eles estavam fazendo nessa hora era um cortejo. Já viu cortejo fúnebre? Hoje em dia não se faz muito isso, né? A não ser entre a capela da oração, né? Onde as pessoas fazem lá. Eu estou falando dentro do nosso costume, né? Aqui no Brasil. Tem geralmente o quê? O defunto ele é levado para uma capela dentro do próprio cemitério, né? Antigamente as pessoas elas faziam isso em casa. Vocês sabem disso, né? Sabiam disso? Que a gente chama de velório. Velório era em casa. Agora não, agora acontece no próprio cemitério. Então fazia ali, né? Geralmente, via de regra, né? Cada um faz de um jeito, mas a maioria faz assim. Dentro do próprio cemitério você tem ali a capela, tem ali o lugar, o mortuário, né? Onde você faz ali o encontro das pessoas. Depois sai um cortejo até a hora do enterro. Já viram isso? Um cortejo, vai todo mundo em fila assim, atrás do caixão. Antigamente isso acontecia também, mas era do lugar onde esse defunto era, né? Era o lugar onde ele ficava para se despedir, que a gente chama de velório, e depois ele era levado em cortejo até o cemitério. Amém? Então ficava em lugares diferentes, como antigamente no Brasil, que o velório era em casa. Depois é todo mundo para o cemitério. Nos Estados Unidos, por exemplo, ainda a maioria das vezes é assim. Então você vai levando,
e vai aquele cortejo. E veja, por que eles tinham que atravessar a porta? A palavra não está falando isso, mas a gente pode pegar aqui por outras passagens e entender o que está acontecendo. Porque os judeus, eles tinham uma questão com o cemitério muito séria. O cemitério não podia ficar dentro da cidade, ou ficava na extremidade da cidade, perto da muralha. As grandes cidades tinham, por exemplo, Davi está enterrado dentro da cidade, perto da muralha. Por quê? Porque se você enterrar Davi fora da muralha, o que vai acontecer quando os inimigos forem atacar a cidade? O que eles vão fazer? Para humilhar, eles vão desenterrar o Davi, né? O rei, e vão fazer uma bobagem ali com os ossos para humilhar o cidadão. Então, quando eram personalidades muito importantes, eram enterrados dentro da cidade, mas perto da muralha, ou seja, quase do lado de fora. E os comuns, geralmente, eles eram enterrados fora da cidade. Amém? Até por questão de higiene, tem uma lógica fazer isso, né? Porque vocês sabem onde dependendo do motivo da pessoa morrer, ela pode contaminar os outros. Então, isso eles enterravam fora da cidade. Então, estou entendendo a cena? Jesus está chegando em Naim, se aproximando da porta, onde tem lá o grande, né, vida social, muita gente, já trazendo uma multidão atrás dele. Olha que essa palavra multidão é importante para essa palavra. Multidão com ele. E nesse momento o cortejo está saindo da cidade, amém? Com uma outra grande multidão. Então você imagina um lugar onde tinha muita gente vindo com Jesus, gente que estava na porta e gente saindo com o cortejo, amém? Está claro isso? Nesse momento, Jesus, ele encontra quem é a pessoa que está na frente do cortejo. E essa pessoa é uma mulher, uma viúva, e que está levando quem para ser enterrado? O seu filho. Vamos ler de novo? 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia a grande multidão da cidade. Entenderam? Vamos agora olhar para a mulher? Na frente do cortejo, uma mulher. Essa mulher é viúva, ou seja, o marido dela morreu. Ela não tem marido agora, ela é viúva. Se ela tivesse casado de novo, já tinha dito. Ela é casada, não, ela é viúva, ela não tem marido. E ela está levando no cortejo o seu filho para enterrar. É um filho, olha o que a palavra está dizendo. O seu único filho. Ela não tinha outro filho, ela só tinha aquele. E ela está levando o seu filho para ser enterrado. Vocês conseguem imaginar o coração dessa mulher? Vamos pensar emocionalmente, tá? Só te falar, está levando o filho para enterrar. Pronto, você já sabe a cena. Essa mulher está destruída. Não é a ordem natural das coisas. Os pais não devem enterrar seus filhos. Os filhos devem enterrar seus pais. Essa é a ordem natural. Então essa mulher está arrasada. Mas mais, ela não tem outro filho. Ela só tem aquele. Então não tem nenhum outro filho para acompanhar, para amenizar esse sofrimento. E mais do que isso, ela não tem marido para ela poder dividir aquele momento. Ela está sozinha com a sua dor. Vocês estão entendendo a situação dessa mulher? Porque às vezes, meu irmão, quando a gente vê assim de carreirinha, não para nos detalhes para pensar. Se fosse, se eu tivesse nessa cena vendo isso, o que eu estaria enxergando? Uma mulher que eu imagino não devia estar nem andando reto, ela devia estar até curvada, provavelmente em prantos. E mais do que isso, meu irmão, tem um outro problema, outra camada de problema, que é o problema social envolvido nisso. Porque naquela época a mulher ela era totalmente dependente do marido e dos filhos. Ela não podia trabalhar fora. Ela ficava em casa cuidando das coisas da casa. Quem trazia o mantimento de fora era o marido. Ela tinha até a horta, ela tinha a criação. Aliás, Provérbios fala, né? A mulher de índole forte, a mulher virtuosa é aquela que trabalha, organiza sua casa e faz sua casa prosperar.
inclusive com criação, tudo que puder fazer dentro da casa, a mulher ela faz, mas quem ia lá fora trazer renda? Marido. Então significa que essa mulher, ela não tem marido. E ela não tem filho. Porque também era assim, quando a mulher perdia o marido, ela podia contar com o filho. O filho sustentava a mulher. Então ela não tem marido e ela não tem filho. Ela não tem ninguém por ela. Vou trazer uma palavra aqui só para ilustrar, tá, meu irmão? Se puder, mas marca aqui que a gente vai voltar, tá? Se puder, se não puder, pode ficar aí. Bota o dedinho, bota esse negócio, tá vendo? Esse negócio serve para isso, ó. Quem tem na Bíblia isso aqui, coloca aqui, ó, em Lucas 7 e vai lá para 1 Timóteo 5. Só para a gente ter uma ilustração do que significa ser viúva nessa época. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 5. Paulo está dando uma instrução para Timóteo, né? Para ele, por sua vez, dirigir a sua igreja. Então ele tem um momento que Paulo fala sobre as viúvas, e é bom para a gente só ilustrar a situação, né? Como uma viúva vivia nessa época. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 5. Amém? Olha lá. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, tá vendo? Espere em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Amém? Aqui Paulo está fazendo uma distinção entre que tipo de viúva que a igreja deve acolher. Tem viúva que casa de novo, tem viúva que é jovem, tem viúva que tem filha. Amém? Então ele está falando, quem é viúva? Viúva mesmo, é uma viúva desamparada. Entenderam? Então o que é a situação lá que a viúva de Naim? Ela é uma desamparada. O que é amparar? Amparar é alguém que, né, vai ajudar, né? Vai dar uma força, né? Vai sustentar junto, não é isso? Ela está desamparada. Olha aqui o verso 16, mesmo em 1 Timóteo 5, olha lá, 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Olha só, então a igreja precisa sustentar quem é deveras, ou seja, verdadeiramente viúva. Entendeu? Então, se a igreja tem que sustentar quem é viúva, que não tem família, mostra a situação de como é que era a situação social de uma viúva, que é exatamente o caso da viúva de Naim. Por quê? Porque ela não tem marido e ela não tem filho. Ela é um tipo dessa viúva totalmente desamparada, e que Paulo está exortando a igreja a não parar, porque se for deixada a própria sorte, ela vai morrer de fome. Está claro isso? Deu para ilustrar a situação? Essa é a viúva de Naim. Agora volta lá para Lucas. Lucas 7. Então, ó, uma mulher que está enterrando um filho, já é um drama. É o filho único, é um drama a mais. Não tem marido, mais um drama, socialmente desamparada. Vou te falar, essa mulher está em sofrimento. Ela não sabe o que vai acontecer com a vida dela. Você está entendendo, meu irmão? A cena, sabe qual é a cena que vem na minha mente? Essa mulher não está indo enterrar o filho, ela está indo se enterrar. A vida dela acabou. Acabou. Não tem mais nada. Agora vamos olhar o que Jesus faz. 13. E vendo ao Senhor, moveram-se de íntima compaixão por ela. Meu irmão, olha para mim. Deus se compadece do nosso sofrimento. Amém? Deus não é impassível. Deus não é frio com o sofrimento humano. Eu estou falando de uma crente. Essa mulher aqui está na presença de Deus, a palavra de Deus não diz. Ela é simplesmente um ser humano.
Deus tem compaixão por todos os seres humanos que sofrem. Está claro, meu irmão? Todos. Todos. Pode ser que ela seja crente, não sei, mas a palavra não fala, então pode ser ou pode não ser. Não interessa, não é uma variável que deve ser considerada nesta reflexão, amém? Senão a palavra falava, uma crente, não. Sabendo que você é uma judia. Estamos só falando de uma mulher desamparada. E Jesus moveu-se de profunda compaixão. Quando Deus vê uma pessoa perdida, Ele move-se de compaixão. Ah, mas ele é macumbeiro. Você acha que para Deus isso faz diferença? Deus olha o seu filho ali, ó, uma criatura que Ele fez destruída. Ah, mas ele foi o responsável pelo drama dele. Não importa, né? Deus não faz acepção de pessoas. Qual é o nosso desígnio santo, meu irmão? Sermos imitadores de Cristo. Então o que essa palavra está nos dizendo nessa manhã? Primeira camada aqui, primeira instrução do Espírito. Nós não podemos ser frios com o sofrimento de ninguém. Passou na frente de um botequim, tem lá uma pessoa toda destruída dentro do botequim, enchendo a cara de dia e de noite. O que você vai fazer? Vai julgar ele? Vai falar, também bebe, né? Que é o quê? É isso? Tem que orar, velho. Tem que orar. Um filho que está no vício. Mas aquela mãe lá nunca cuidou, né? Nunca vigiou. Deixou o menino lá de qualquer jeito. Deu no que deu. Pronto, tá? Olha que coração duro. E vem esse ornado em julgamento. Não pode. Tem que olhar com olhares de amor. Essa pessoa é ignorante. Aos ignorantes a gente não julga, meu irmão. A gente exerce misericórdia. Pois nós, na presença de Deus, somos o quê? Senão ignorantes. Amém? Amém. Nós temos que vigiar. Pastor, mas acontece às vezes. Isso acontece comigo também, meu irmão. Às vezes a gente nem verbaliza, mas faz dentro da mente. Estou falando aqui. Meu irmão, sabe quem é o primeiro que é abençoado pela pregação? O pregador. O primeiro que aprende. O pregador não prega o que faz, ele prega o que ele tem que aprender também. Amém? Todos nós em algum momento fazemos isso. O que a palavra está chamando a atenção é que a gente vigie e lute contra essa inclinação. Aquela disposição de eu vou lutar para não fazer. Eu vou lutar para ter compaixão das pessoas, porque isso não é natural. Nós vivemos num mundo que torna a gente cascudo, que torna a gente, sabe, impassível. Por exemplo, está rolando aquela guerra na Ucrânia lá, né? Não está? Está na mídia. Tem agora toda uma discussão sobre o término da guerra. Eu fico impressionado como é que a pessoa veste a cara para chegar na televisão e falar assim, não, a guerra não tem que acabar não. Precisa de garantia de paz. Meu irmão, é porque o teu filho está lá no fronte de batalha levando tiro? Porque se fosse a tua opinião era diferente, né, meu irmão? Para essa guerra, para essa guerra, para essa guerra. É muito fácil você agir friamente quando você não é contigo, né? Jesus não tinha nada a ver com isso. Jesus não tinha nada a ver com essa mulher. Jesus não tinha obrigação nenhuma com ela. Ela não era dos discípulos dele. Está vendo? Jesus está com a multidão atrás dele. Essa mulher está vindo na outra direção, ou seja, ela não é seguidora. Então Jesus podia falar, não é comigo, não é problema meu. Mas o que acontece? Vamos lá, versículo 13. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Íntima compaixão, quer dizer, não é para aparecer também não, meu irmão. É para sentir. Tem uma pessoa maltratada passando na tua frente, é para você falar, pobrezinha, eu estou aqui andando com o Jonas, aí aparece Jonas, estou tadinha, vamos orar por ela. Meu irmão, se não é com sinceridade, melhor não fazer.
Viu a pessoa, já faz a tua oração. Meu irmão, tem casa que eu passo, Mariana não sabe, ela não sabe, ninguém sabe. Eu passo, estico a mão, Deus abençoe essa casa, porque eu sei que ali dentro tem uma pessoa que está precisando. Essa pessoa nunca vai saber. O que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não fica sabendo. Isso é que é valorizado por Deus. Amém? Íntima. E aí, atenção, igreja. Olha o que Jesus faz em seguida. E disse: não chores. Meu irmão, olha para mim, olha para mim. Não fique impaciente não, tá? Às vezes a palavra é um pouquinho longa, mas é importante. Não chores. Você está sentindo uma íntima compaixão verdadeira? Jesus podia ter só ficado com a íntima compaixão, né? Ah, tadinho. E segue a vida. Jesus não fez isso. Jesus, uma multidão atrás, amém? Ele mudou o caminho dele e foi até a mulher. Mas a mulher não veio ao Senhor. Na hierarquia, não era ela que tinha que vir a Jesus? Jesus vai a todos nós, meus irmãos. Todos nós. Ele vai. Porque se ele não viesse, a gente estava aí perdido até hoje. Não é porque nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. E por isso nós estamos na presença dele, amém? Se eu tivesse tocado na gente e trazido, vem cá, aproveita a minha graça, a gente estava aí, ó, perdido. Ele veio até ela. E do mesmo jeito que Jesus veio até você, você pode ser o anjo que deve ir para outra pessoa, amém? Teve alguém que chegou para você e pregou a palavra, não teve? Agora é a tua vez de pregar para alguém. Teve alguém que te ajudou a ter esse toque aí para você estar, se afeiçoar com o nosso Salvador, não teve? Agora está na hora de você fazer isso com os outros, porque essa é a nossa missão. Então veja, você está andando, moveu-se de íntima compaixão, faça alguma coisa. É isso que Jesus está mostrando. Ele foi até ela, e foi até ela para falar exatamente o que essa mulher precisava ouvir. Não chore. Meu irmão, quando Jesus fala alguma coisa para alguém, está vendo que está vermelho? A maioria das Bíblias vem vermelhinho, não vem? Ou vem então deitadinho, que é itálico. Presta atenção, meu irmão. Pastor, eu não estou prestando atenção em nada. Então você vai prestar atenção nisso aqui, você vai guardar. Tudo que você escuta Jesus falando aqui, Ele está falando para você. Amém? Hoje, graças a Deus, eu não estou precisando escutar essa palavra, mas vai ter um momento que nós vamos precisar escutar. Eu não sei do seu último, às vezes você está precisando ouvir, amém? Jesus está dizendo: não chore, não precisa, eu cheguei. Quando você estava sozinho, você podia chorar. Agora eu cheguei. Pode lavar o rosto. Acabou o momento do pranto. Eu cheguei. Quando Jesus chega, você enxuga as lágrimas, porque o problema já resolveu. Ele falou para essa mulher: não chore. Meu irmão, preste atenção na próxima cena aqui, que eu quero trazer aqui uma camada importantíssima. E chegando-se, tocou o esquife. Atenção, para aqui, abre parênteses. Meu irmão, quando a gente lê assim fora do contexto, você nem presta atenção nisso que Jesus fez. Mas isso aqui, meu irmão, eu fico imaginando a multidão agora. Jesus chegou, falou para a mulher: não chore, e tocou o esquife. O que é o esquife, meu irmão? Vamos aqui traduzir? Caixão. Toca no caixão. Toca no lugar onde está o morto. Eu não sei, pode ter tocado no morto. Eu até creio que foi isso. Ele tocou no morto. O que tem, pastor? Quando eu vou em velório,
eu toco, o filho toca, todo mundo toca. Meu irmão, só que você não vive no contexto de Jesus. Naquela época, quem tocasse, não é quem se aproximasse do morto, era considerado impuro. Tinha que ficar 7 dias isolado. Não podia tocar no morto. Não podia chegar perto do morto. E pior se fosse pregador. Aí pregador é que não podia mesmo. Essa coisa, igual a gente tem na nossa cultura, de vai o padre, vai o pastor por um dia lá do enterro e ora e tal. Não podia. Pregador não chegava perto. Pastor, não sei, é verdade? Precisa mexer não, se você não quiser, tá? Agora se for rapidinho, marca aqui Lucas 7, vai lá para Números capítulo 19, se puder, se não, aguarda que eu vou ler bem devagar. Números capítulo 19. Verso 11. Amém? Números 19, 11. Aquele é o quê? Qualquer um, não é? Qualquer um. Aquele que tocar a algo morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Entenderam? Vou ler de novo. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ou seja, qualquer pessoa que tocar no cadáver é considerado imundo. Ou seja, tem que ficar isolado, não pode ter contato com pessoas, ele tem que ficar 7 dias isolado da comunidade. Meu irmão, só um parênteses, isso aqui é a ordem de Deus, tá bom? Por quê? Olha como é que o estudo bíblico de sexta-feira faz diferença. Deus aqui nessa etapa da palavra, Ele está ensinando os judeus a serem uma civilização. Fato é que se você ficar perto de um morto, dependendo do que levou o morto, né, a morrer, você pode ser contaminado, não pode? Então Deus está ensinando, fica longe dos mortos, para não contaminar a comunidade, amém? Ele está usando aqui, Deus está mostrando o quê? Ele está aqui, ele está dando lições sanitárias para o povo. Amém? É a mesma coisa que tem a ver com dieta alimentar, com os lavar as mãos antes de comer, etc. Deus ensina tudo. Por quê? Porque ele tinha que tirar um povo que estava saindo do Egito como escravos animalizados e transformar numa grande civilização que traria um Salvador. Então ele tinha que ensinar. Não toca em morto, senão isso pode contaminar a comunidade. Tá, tudo bem, aqui a palavra não fala porquê, amém? Estou aqui fazendo uma dedução, amém? Mas o fato é que esse povo está escutando essa palavra 1400 a.C. Chegou até o nascimento de Cristo. 14 séculos esse povo existiu, enquanto vários povos desapareceram. A gente passou por uma pandemia aí, a gente sabe como é que o negócio é feio. Esse povo sobreviveu 14 séculos. Então Deus aqui preservou o povo. Mas tem uma camada aqui que é uma camada espiritual envolvida também nesse contato com o morto. E aí eu quero chamar quem quiser, tá? Quem puder. Vai aí para Ezequiel 44. Ezequiel já está lá nos profetas. Você está em número, Pentateuco, avança os profetas. Capítulo 44. Eu vou ler o 21 e o 25, tá? Só para ele de 21 para você ver quem que ele está falando, e 25 qualquer instrução. 44 e 21. Estou acabando. Acabando, estou passando a noite. Quarenta e 21. Amém? 44, 21, só para a gente saber para quem que Ezequiel está falando, tá? Que é a palavra de Deus, ele está profetizando, então Deus está falando através dele.
E nenhum sacerdote. Amém? Está claro? Então ele está dando instrução para sacerdote. E nenhum sacerdote. 21. Agora pula para o 25. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta. Ó, sacerdote é quem prega, né? É ou não é? Esse sacerdote não pode se aproximar de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Ou seja, o sacerdote ele não pode chegar em hipótese nenhuma perto de morto, a não ser que seja um parente íntimo. Amém? Ou seja, sacerdote, você está liberado para ir para velório se for uma pessoa muito próxima. Do contrário, ficar longe. Entendeu? Volta para Lucas. Lucas 7. Sete 14. Jesus, primeiro, ele é um judeu, então ele não poderia chegar perto de um cadáver porque seria considerado imundo. Segundo, para a visão de todo mundo ali, ele é o que? Um sacerdote, ele é um homem de Deus, não é? Sim ou não? Ele nunca foi chamado sacerdote porque não foi ordenado sacerdote, fariseu nem nada, mas nós sabemos que o que ele está fazendo aqui, não é? É o sacerdócio, aliás, ele é o sumo sacerdote. É ou não é? Glória a Deus, dá um glória a Deus. Ele é o sumo sacerdote. Só tem ele agora, amém? Nós aqui é tudo nação escolhida para fazer a obra por ele, em nome dele. Muito bem. Jesus vai e toca no esquife do cadáver, viola uma regra social dos judeus e olha só, e um desígnio de sacerdote. É como se naquele momento ele estivesse cometendo, vamos dizer, aos olhos de todos ali, um pecado. Algo que ele não podia fazer em hipótese nenhuma. Olha, meu irmão, ele está cometendo pecado? Jesus nunca pecou. Eu estou falando aos olhos das pessoas. O que ele estava fazendo era um absurdo. Um sacrilégio, para usar uma expressão católica. Ele tocou no esquife. Eu não podia fazer isso, meu irmão, aos olhos dos homens. Vamos ler de novo? E vendo, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. Meu irmão, o que motivou Jesus a se aproximar do cadáver? A compaixão. A compaixão fez Jesus violar mais uma vez as regras sociais. Pastor, mais um? Lembra como é que ele pregou sobre o sábado? Lembra o que ele fazia no sábado? Mais uma vez ele causa espanto na multidão, porque ele tinha um motivo, meu irmão. Ele tinha uma prioridade, meu irmão. Ele tem um princípio, que a partir desse princípio tudo se relativiza. Qual é o princípio? É o princípio da nossa igreja: o amor, a misericórdia, a compaixão ao próximo. Não é apenas uma dentre várias outras tarefas religiosas que nós temos que seguir. Não, é um princípio. Então Jesus, vendo aquela mulher sofrendo, perdendo seu único filho, desamparada, indo ela se enterrar, ele falou: não importa agora a regra, agora nesse momento eu vou violar a regra, porque tem algo maior que eu tenho que fazer. Ainda que eu vá escandalizar todo mundo que está aqui. E era pouca gente, meu irmão? Era pouca gente? Não, era muita gente. Eu fico imaginando quantos que foram embora nessa hora, tanto de lá quanto de cá. Quantos não começaram a julgar Jesus nessa hora? Você viu o que ele fez? Você viu? Ele tocou no cadáver, pedra, é imundo, sai de perto. Jesus se importou com a opinião da multidão? Não, ele tem um propósito maior, ele tem uma obra maior, ele tem algo que é muito, muito maior
quer quebrantar o coração dessa mulher, quer resolver o problema dessa mulher, quer trazer alegria de volta para essa mulher, quer limpar as lágrimas dessa mulher. Meu irmão, você que é crente, você tem que ter prioridade na sua vida, quer fazer a obra de Deus, independente do que a multidão vai dizer, independente do que como a multidão vai te julgar, independente da opinião dos outros, porque você é diferente, você é a cópia de Cristo. Cristo está escandalizando todo mundo. Eu fico imaginando os discípulos dele nessa hora também. Aqui a Bíblia não traz testemunho. Em outros momentos, quando Jesus fazia dessas coisas, os próprios discípulos ficavam. Você lembra ele com a samaritana? Ih, Jesus está conversando com a samaritana sozinho. Lembra disso? Lá no poço de Jacó? Fico imaginando aqui os discípulos. Jesus está tocando no morto. Como é que ele vai fazer? Ele vai ficar imundo. Aí eu fico imaginando também o pessoal que está seguindo ele, falando: nossa, mas eu já segui tanto tempo, agora eu vou ter que ficar aqui parado 7 dias em Naim, esperando esse homem aí. Ai, que coisa desconfortável. O cara não está nem vendo aquela mulher chorando na frente dele. Está pensando no problema próprio. Está pensando na tradição. Está pensando na norma. Meu irmão, quem não enxerga com as lentes de Cristo, meu irmão, se escandaliza por um monte de bobagem. Quem é cristão mesmo, meu irmão, não se escandaliza. Percebe que tem um propósito. Amém, meu irmão? Amém. Então, 2 mensagens. Primeiro, cuidado, você está se escandalizando quando alguém faz o bem. Meu pastor, ele é tão boca aberta, o pessoal faz as coisas e não chama atenção, e não dá bronca, e não é estúpido com os outros. O princípio não é o amor. Será que você não está se escandalizando errado, não? O que agrega com Cristo? A palavra diz: o elo da perfeição é o amor, não é disciplina. E se eu acredito que é Deus e não sou eu sei que o Espírito Santo vai disciplinar quem tiver disciplinado, não eu. Meu irmão pode falar: o pastor é frouxo. Não importa o julgamento de Deus. Amém? Eu estou trazendo para mim, cada um fazer reflexão dentro da posição que está. Amém? Ou seja, a mãe que faz tudo com o filho. O pai que se dedica demais com a família. O profissional que está ali no trabalho sempre tentando se esmerar para melhorar. Isso tudo causa escândalo para os outros. Tudo é escandalizado. Nossa, o irmão é tão formoso, mas a esposa dele descuidada. Minha irmã é tão formosa, mas o esposo dela é feio. Vai dizer que vocês não ouvem isso aí fora. Só que você sabe o que é o casamento, meu irmão? A beleza é irrelevante. O que vale é o princípio. E o povo vai se escandalizar. E a igreja às vezes vai se escandalizar. Amém? Então tem que pensar como Cristo pensa. Cristo não está nem aí para as normas. Por quê? Porque ele quer causar. Não. Porque ele tem princípio. Se é para violar uma norma, para fazer o bem eu violo. Tem condições normais de temperatura e pressão, você acha que Jesus ia lá escandalizar os outros? Não. Mas é necessário? Ele vai. Depois leia Romanos capítulo 14. Se o seu irmão faz dieta alimentar para a glória de Deus, respeita ele. Amém? Não escandaliza à toa, não. Amém? Mas se for para colocar um princípio em questão, meu irmão, o princípio é principal. Como o próprio nome já diz, princípio. Isso. E aqui, isso aqui a gente não conversa. O princípio de Jesus nesse momento é fazer o quê? Disseminar o amor e fazer essa mulher agora limpar suas lágrimas. Amém, meu irmão? Está claro? Pastor, o senhor está se estendendo demais. É dia de carnaval, vou segurar vocês na igreja enquanto eu puder. Vamos lá, próximo. Olha lá. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te.
Meu irmão, esse levanta-te serve para todos nós. Você está com a Bíblia que fica vermelhinho aí? É Jesus te falando. Naquele momento que você está no chão, Jesus está te falando, levanta-te. Aquele problema impossível de ser solucionado, Jesus está dizendo, eu estou solucionando esse problema. Eu estou fazendo o impossível. Meu irmão, o que é mais impossível do que você falar para um morto? Levanta-te. Tem coisa mais impossível? É a mesma coisa de dizer assim, televisão, levita, vai lá, começa a levitar. Levitar não é levita de sacerdote, não, começa a flutuar. Tem jeito? Celular se transforma numa árvore, tem jeito? Isso é impossível, é a mesma coisa que você chegar para o morto e falar, levanta. É impossível. Deus faz o impossível. Quando Ele se move de compaixão, Ele olha o seu problema. Quando Ele olha o seu problema, Ele tem vontade de resolver o seu problema, independente das normas sociais. E mais lindo, Ele pode resolver o teu problema. Jesus viu aquela mulher sozinha, destruída, socialmente desamparada, emocionalmente. Eu nem imagino o que essa mulher está passando, graças a Deus. Jesus para tudo, esquece a multidão, não importa se vocês estão com fome, não importa que vocês estão cansados, não importa que vocês estão querendo entrar em Naim, eu tenho uma obra para fazer. Essa mulher é minha prioridade agora, essa lágrima eu vou enxugar. E aí ele vai e toca no esquife, mas e as normas? Não interessa, porque eu tenho uma obra maior para fazer, que é salvar essa mulher, esse indivíduo na minha frente. Mas e a multidão? Não importa, meu irmão. Deus nunca olha para a floresta, Deus olha para cada árvore. E Ele vai lá e fala a única coisa que essa mulher queria na vida dela: levanta-te. Levanta-te. Mancebo a ti te digo, levanta-te. Versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Glória a Deus, eu quero glória a Deus. Deus é bom. Ele faz o impossível para aplacar o sofrimento do teu coração. Ele viola normas, se for o caso. Meu irmão, aqui não está violando só uma norma social. Oh, se eu tivesse mais tempo. Ele está violando uma norma física. Amém? Ele está violando tudo. É isso que a palavra está mostrando. Ele está sentando o pé para que essa mulher não sofra. Então, quando você olha para o problema e fala, esse problema é impossível para Deus. Ah, mas essas lágrimas eu mereço. Deus não julgou essa mulher. Ah, mas é que esse problema, realmente esse problema, não tem esse problema. Deus é bom. Ele te ama. Ele fica triste junto com você. E Ele quer se alegrar junto com você. E Ele quer que você aprenda com Ele. Ele quer que você faça o que Ele faz. Ele quer que do mesmo jeito que Ele se compadece do teu sofrimento e te tira da angústia, que você seja a arma, o instrumento dele para tirar as outras pessoas da angústia. Por isso, quando você encontrar com uma pessoa que está triste, não seja a pessoa que vai jogar mais uma pá de tristeza nela. Seja a pessoa que vai mostrar saída. Se você vê uma pessoa passando necessidade, está ao alcance da sua mão, dá para essa pessoa o que ela precisa. Um pão, um prato de comida. Às vezes você tem 10 reais no bolso, quer que você comprar o litro de leite, fala, hoje eu não vou tomar leite não, toma aí, vai lá e come. E não pensa, mas ele vai pegar e vai comprar crack. Meu irmão, entrega, santifica e entrega para ele. Se você confia no Deus que você serve, ele não vai consumir crack com esses 10 reais. Talvez até seja a pedra que ele vai comprar com esses 10 reais, para ser a última pedra de crack que ele vai fumar. Porque na hora que ele botar essa pedra de crack no cachimbo dele, ele vai dar a tragada, ele vai lembrar da imagem de Jesus, vai ver o seu amor e vai dizer, eu não vou fazer mais isso. Verdade. Você está amaldiçoando o inferno quando você faz o bem. Por isso a gente não pode ser as pessoas que colocam a religião na frente do amor de Deus.
Jesus está violando normas para fazer o bem. A gente viola a norma para fazer o bem. Pastor, eu não devolvi o dízimo esse ano, esse mês, porque eu dei para uma pessoa que estava necessitada. Deus salve a tua vida. Você fez certo. Primeiro o bem, depois a norma. Mesmo porque eu sei que Deus vai te dar muito mais. Vai ser esse dízimo que você não deu hoje na igreja, você não devolveu hoje na igreja, vai ser uma oferta daqui a alguns meses. Meu irmão, olha para Jesus, não olha para o sábado. Olha para Jesus, não olha para o morto. Olha para Jesus, não olha para os seus próprios pressupostos. Seja uma pessoa diferente. Seja o instrumento de Jesus na vida das pessoas. E eu quero, para terminar mesmo, meu irmão, Mateus 23, 1. Lembra da multidão? Então, vamos lá. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Não é exatamente a cena que estava lá antes? Alguns de seus discípulos dentro de multidão. Olha Jesus encaixando a última palavra aqui agora. Você está sentadinho na frente de Jesus, nessa multidão, ouvindo ele, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filantérios e alargam as franjas de seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras das sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Meu irmão, minha irmã, você não foi trazido para a igreja, você não foi instruído na palavra para trazer mais holofote para você. Você não foi trazido para perto de Deus senão pelo amor de Deus. Então Jesus está nos dizendo: aqueles que falam e não fazem não são os nossos exemplos, mas os que fazem, esses sim. Jesus fala: ouçam o que os fariseus dizem, mas não façam como eles façam, porque os fariseus liam a palavra, porém não a praticavam. Quando Jesus para tudo, viola normas para fazer o bem, Jesus está fazendo a vontade de Deus e está nos dando a instrução. Nós não podemos ser religiosos, nós não podemos ter o nosso amor esfriado por causa de um monte de regra. Nós temos que focar no centro da situação, que é a obra magnífica sobre o amor e a misericórdia. Feito isso, meu irmão, o Espírito Santo vai organizar todo o resto da sua vida. Se é para subir o monte, não é para subir o monte. Se é para orar de madrugada, não é para orar de madrugada. Se é para orar de joelho, é para orar de pé. Se eu tenho que vestir uma roupa para orar, ou se eu posso orar com o meu pijama. Se eu vou tomar a ceia com a mão direita e com a mão esquerda. Meu irmão, isso tudo é perfumaria. Se não houver o amor, não vai mais nada. Primeiro o amor, depois o Espírito Santo vai te mostrando todo o resto. Glória a Deus! Então aquela salva de palmas para o nosso Deus.